a morte de Jesus. A respeito da crucificação, nós vamos ver, prosseguindo os versículos 16 ao 27, e vai dizer que Jesus levou a sua cruz nas costas e andou até o local da crucificação, chamado Caveira, ou em hebraico que se chama Gólgota. E ali crucificaram ele, junto com mais dois. Tinha Jesus no meio e mais duas pessoas, uma em cada lado de Jesus. Em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 26 até o 43, a gente vai ver sobre a crucificação. E aqui vai dizer que essas duas pessoas que foram crucificadas junto com Jesus foram dois malfeitores. E é aqui que a gente vai ver o versículo 42, que é bem conhecido. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque esse malfeitor reconheceu que em Jesus não havia pecado e pediu para Jesus isso. E o que Jesus disse? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Voltando a João, aqui vai dizer também que em cima da cruz foi escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os judeus não gostaram e pediram para Pilatos não escrever aquilo. Só que Pilatos disse: o que escrevi, no versículo 22. Tudo indica que Jesus foi crucificado sem vestes, sem roupas, porque isso era costume da época. Não temos certeza. A única coisa que está escrita é no versículo 23, no capítulo 19, que diz assim: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. E o que eles fizeram com essa túnica? Lançaram sortes sobre ela, para ver de quem seria. É o que está escrito aqui na palavra. Então não está dizendo que Jesus ficou despido completamente. Mas tudo dá a entender, com a história da crucificação romana, que Jesus foi crucificado despido, ou seja, sem roupa. Tudo indica isso. Jesus disse: tenho sede. Então lhe deram vinagre para beber. E depois que ele tomou vinagre, ele disse: está consumado, e entregou o seu espírito, como está escrito aqui no versículo 30. Aqui no dicionário Aurélio está escrita a seguinte definição: consumado, que se consumou, completou ou terminou, que se realizou por completo, feito, acabado. Está tudo terminado o quê? Está tudo feito o quê? O seu propósito. Ele disse isso e entregou o seu espírito. O que isso quer dizer? Que ele fez tudo por nós. Ele disse: está consumado. Guarde essa frase no seu coração: está consumado. Jesus morreu por você, para que você tenha vida eterna nele. Jesus não merecia estar ali naquela cruz. Quem merecia e merece é eu e você. Só que Jesus se fez pecado por nós, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Imagina Jesus na cruz. Imagina o peso, a dor, não só física, mas em espírito, porque Deus estava depositando sobre Jesus a ira que nós merecemos. Em Jesus somos feitos justiça de Deus. Nós, natureza caída, merecedores do inferno, porque nós merecemos o inferno por natureza, fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Marcos capítulo 15, versículo 34, que também fala sobre a morte de Jesus. E, à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Não sei a pronúncia certa, gente, me perdoe. Que, traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Quando é em português, a gente consegue entonar. Eu consigo entonar, né, a pergunta. Deus meu, por que me desamparaste? Claro que não foi essa a entonação que Jesus falou. Ele bradou, né? Mas a gente consegue entender que é uma pergunta, né? Deus meu, por que me abandonaste? Agora, quando é nessa língua aqui, eu não consigo. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Enfim, mas voltando ao assunto aqui. Jesus perguntou: por que me desamparaste? Nesse momento, a ira de Deus estava sobre Jesus.
e ele suportou a ira de Deus. Imagina, a ira de Deus. Ira de Deus. Deus é amor e também é justiça. Deus é fogo consumidor. Imagina a ira de Deus sobre Jesus. Ah, Laura, por que Jesus fez isso? Porque ele nos ama. Jesus morreu. Ressurreição. João 20. Vamos lá. Vamos ter como base bíblica João capítulo 20 para falarmos sobre a ressurreição. Aqui vai dizer que Simão Pedro e João foram correndo ao sepulcro depois que Maria Madalena tinha ido no sepulcro e não tinha visto Jesus. Aqui vai narrar que os dois correram, mas o outro discípulo, que no caso, como como João escreveu o capítulo de João, não é Jesus, é João. Como João escreveu o livro de João, o outro discípulo se refere a João. Parecia que ele estava apostando uma corrida, né? Vamos ver quem chega primeiro. João chegou primeiro, mas quem entrou primeiro foi Pedro. Maria Madalena estava chorando fora do sepulcro. E dentro do sepulcro tinha 2 anjos, um à cabeceira e o outro aos pés aonde Jesus estava. E, versículo 13, e disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu a Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Então, ela viu Jesus, mas não sabia que era Jesus. Aí Jesus vai perguntar por que ela estava chorando e o que ela estava buscando. Aí, como ela não sabia que era Jesus, prosseguindo o versículo 15, ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus apareceu também a Maria Madalena, aos seus discípulos e a Tomé. E eu quero falar a respeito da aparição de Jesus a Tomé. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, os discípulos falaram a Tomé. E no versículo 25 vai dizer assim: Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, disseram a Tomé, no caso: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Tomé dizendo, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tomé disse isso. Que coisa, não? Que incredulidade é essa? E eu tava lendo aqui e nós somos meio Tomé, sabia? Muitas vezes nós somos um Tomé, né? Nós somos meio Tomés da vida, digamos assim. E o que vai acontecer? Jesus vai aparecer para ele. E o que ele vai dizer? De forma resumida: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Jesus falou aqui no versículo 27. Não sejas incrédulo, mas crente. E isso é para nós também. Creia que o Senhor ressuscitou. E no versículo 29 a gente vai ver uma coisa maravilhosa. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Maravilhoso. Bem-aventurados aqueles que não viram Jesus, assim como Tomé e os outros discípulos e Maria Madalena viu, antes de Jesus subir aos céus. Porque Jesus ressuscitou e ele ficou ali. Ele ressuscitou e ficou na terra um tempo. Só depois que ele subiu aos céus. E antes dele subir, foi aí que os seus discípulos viram ele. Depois que Jesus subiu ao céu, ninguém mais viu ele. A gente só vai ver Jesus quando a gente for para a glória com ele. Em nome de Jesus, amém. Você quer ver Jesus? Mas uma coisa muito interessante, que antes de você ver aqui agora, ou antes de você querer ver Jesus no céu, você tem que crer que ele ressuscitou. E que por mais que você não esteja vendo ele, ele está aqui. Ele está aqui comigo, ele está aí com você. No momento de oração que você faz, quando você está lendo a Bíblia, quando você é salvo de algum acidente, né? Quando você tem livramento de algum acidente, Jesus está ali. E a gente tem que ter essa fé.
porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé. Tenha fé em Jesus, que ele ressuscitou. Ele não só morreu, porque ele morreu, mas também ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou e está assentado à direita de Deus. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Esse vídeo eu fiz com a intenção de nós falarmos e aprendermos sobre Jesus. No comecinho a gente falou sobre o Natal, né? Mas o foco do vídeo é a gente aprender sobre Jesus. Aproveitar essa época de Natal, o nascimento de Jesus, né? Comemoração do nascimento de Jesus, para entender quem é Jesus. E como é que a gente entende quem é Jesus? Lendo a Bíblia. Creia que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Creia no Senhor Jesus. Olá, pessoal! Gente, estamos aqui em outro dia. Hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 11 de fevereiro. Eu tô até com óculos novo. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Esse vídeo, como vocês perceberam, não tem processo de desenho. Por quê? Porque eu não fiz? Não, eu fiz. Eu gravei todo o processo, desde o primeiro desenho até o quarto. Só que o que aconteceu? Eu perdi. Eu apaguei sem eu ver, porque eu tive que dar uma limpeza no meu notebook, porque ele tava ficando pesado, e eu não tava conseguindo mais editar vídeo, não tava conseguindo mais trabalhar, não tava conseguindo mais. E eu só tinha aquele Acer ali, ó, que tá ligado agora tá pausado ainda o vídeo. Eu só tava trabalhando com ele, então eu precisava apagar. Só que eu queria apagar o excesso, né? E não os vídeos que eu precisava. No caso, essas gravações da morte de Jesus e ressurreição de Jesus, só que eu acabei apagando, infelizmente, por isso que nós não temos processo de desenho nesse último quadro. Como não houve gravação do processo de desenho, vocês não viram nem como estava sendo feito, nem como estava ficando e nem como ficou o desenho final, os dois desenhos finais, tanto da morte de Jesus quanto da ressurreição, pois aqui estão. O penúltimo desenho da direita para a esquerda é a morte de Jesus, e eu fiz essa cruz numa perspectiva diferente, que eu queria dar um outro ângulo. E que ângulo seria esse? A mão. Você pode ver que tem um prego encravado nela. Quando eu fiz esse desenho, eu ficava imaginando a dor, tentando imaginar a dor que Jesus sofreu. Imagina um prego perfurando sua mão. Imagina uma coroa de espinhos na sua cabeça. Imagina o seu corpo todo arranhado, machucado, com feridas abertas, você tentando respirar e não conseguindo. Imagina tudo isso. Tenta imaginar. Horrível, né? Tenebroso, cruel. Foi isso que Jesus passou por mim e por você. E o último desenho é esse, onde temos o sepulcro atrás, com a porta aberta, inclusive, e Jesus em primeiro plano, com as marcas nas suas mãos à mostra, quase que não sai. As marcas nas suas mãos à mostra. Jesus está com o seu corpo glorificado, sendo simbolizado essa glorificação com essas luzes coloridas. Fiz luzes coloridas para remeter ao arco da aliança, que é colorido porque o arco também é de Deus. O arco simboliza a aliança de Deus com a humanidade. E só conseguimos ter essa aliança, só conseguimos ter reconciliação com Deus, só conseguimos ser filhos de Deus através de Jesus, entregando a nossa vida a Jesus. Se a gente não fizer isso, não tem como ter aliança com Deus, não tem como ser filho de Deus, não tem como. Eu fiz 2 buraquinhos nas mãos para simbolizar o lugar onde foram cravados os pregos. Inclusive, na glória, vamos poder ver os espaços onde ficavam esses pregos, vamos ver esses espaços, vamos poder tocar, vamos poder abraçar o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ficou o nosso desenho, graças a Deus. Eu gostei muito, gostei de cada parte, de cada etapa, gostei de estudar, graças a Deus. Foi um processo maravilhoso desde do nascimento de Jesus até a sua ressurreição. Foi maravilhoso fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das ilustrações, espero que vocês tenham entendido cada uma das partes. Espero que eu tenha conseguido, transmitir a palavra de Deus através desse desenho. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Fica com Deus e até a próxima.